Olá, CACDista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Eu trago mais uma dica de direito constitucional ou de direito internacional. Pode ser considerado esse assunto que eu vou falar com vocês, pode ser considerado assunto desses dois ramos do direito público, né? É uma dica sobre a incorporação dos tratados internacionais no Brasil, né? E a dica específica é sobre os status que esses tratados vão ocupar na hierarquia normativa brasileira, né? Vocês sabem que, seguindo os ensinamentos de Paul Laband, os tratados internacionais eles devem ser incorporados ao ordenamento jurídico doméstico brasileiro, de modo que não é o fato do Brasil assinar um tratado que ele já é imediatamente obrigatório nacionalmente aqui no Brasil. Então, o tratado internacional, quando ele é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, ele possui 3 status normativos, né? Vamos falar primeiro dos tratados de direitos humanos. Quais são esses status normativos? Ele pode ter o status de legislação ordinária, pode ter o status de supralegalidade, que é aquele status em que uma norma é superior a uma legislação ordinária, mas é inferior à Constituição, e pode ter o status de emenda constitucional. Vamos falar logo dos tratados de direitos humanos. Em 2004, ocorreu a Emenda Constitucional 45, que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º. Que é que esse parágrafo 3º diz? Diz que os tratados de direitos humanos, quando aprovados por 3/5 dos votos em ambas as casas do parlamento em 2 turnos, eles terão o mesmo status de uma emenda constitucional. Vale dizer, eles terão o mesmo status da Constituição, de qualquer norma que esteja prevista na Constituição. Então, tratados de direitos humanos aprovados por essa maioria qualificada, seguindo todo esse procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º, ele vai ter o status de emenda à Constituição. Quando surgiu essa emenda constitucional 45, o Supremo ele teve que rediscutir toda uma jurisprudência que ele tinha sobre tratados internacionais. Por quê? Qual foi a grande pergunta do Supremo? Como é que vamos fazer com os tratados de direitos humanos que foram aprovados anteriormente à emenda constitucional 45, né? E aí esses tratados, o Supremo considerou que eles teriam esse status de supralegalidade, que eles seriam superiores à legislação ordinária, mas inferiores à Constituição. Então isso acontece com os tratados de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda constitucional 45, bem como com os tratados de direitos humanos aprovados depois da emenda constitucional 45, que não obedeceram esse quórum. Imaginem que um tratado é aprovado por maioria simples e não aquelas maiorias de 3/5 exigida pelo parágrafo 3º do artigo 5º. Então ele vai ser um tratado com status meramente supralegal. Isso é a supralegalidade ocorrida por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Existe uma outra supralegalidade por força de lei, que são os tratados de matéria tributária. Esses tratados de matéria tributária também são considerados supralegais, porque o artigo 98 do Código Tributário Nacional diz que os tratados internacionais de matéria tributária que foram aprovados e ratificados no Brasil, eles serão superiores à legislação tributária nacional. Então, eles têm esse status de supralegalidade. E, por fim, os tratados que têm o status de legislação ordinária, que são todos os outros tratados. Então, como é que fica? São 3 os status que possuem os tratados internacionais no Brasil. Um status de legislação ordinária, os tratados de modo geral. Um status de supralegalidade, os tratados de direitos humanos não aprovados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, e os tratados em matéria tributária pela aplicação do artigo 98 do CTN, Código Tributário Nacional. E, por fim, o status de constitucionalidade, de emenda à Constituição, aqueles tratados que foram aprovados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Espero que vocês tenham gostado da dica. Amanhã a gente se vê com mais uma dica de direito constitucional internacional para o CACD.